Então, pessoal, viram quanta riqueza de informação em apenas 2 trechos de depoimento aí dos vídeos anteriores? Pois é, essas falas são de extrema importância para a identidade do povo brasileiro, não é? Especialmente para que ampliemos o espectro cultural da nossa região e estejamos sempre alimentando as casas de memória de fontes primárias de pesquisa, tá? Então vamos chegar agora num ponto muito legal, que é como criar o canal de diálogo entre as partes, o emissor e o receptor, ok? Então é assim, olha, quando nós não conhecemos a fonte, é importante pesquisar, usando a própria comunicação verbal para encontrar a pessoa mais adequada ao que se pretende. Isso se dá movendo o alvo da busca para o ambiente mais apropriado. Vou dar um exemplo. Benzedeiros, mestres e mestras de cultura popular são mais comuns de serem encontrados em periferias e zonas rurais, né, onde a presença deles é maior. Ao passo que, se a pauta for, como no nosso exemplo anterior, aí, a participação dos paulistas de Taubaté na Revolução de 32, a região mais propícia para encontrar as fontes é a zona urbana, especialmente em ambientes militares, né, onde as listas com nomes, sobrenomes e referências de descendentes são mais facilmente encontradas. Então hoje, né, tem um detalhe que é importantíssimo, né? A ferramenta das redes sociais, ela contribui muito para a localização desses personagens também. Se a fonte para o seu registro, por exemplo, for um intelectual, especialista em alguma área do conhecimento, os locais por onde a pessoa já circulou ou circula são os mais propícios. Então, olha, universidades, faculdades, ambientes acadêmicos, empresas, entidades de classe, é mais provável aí que você encontre essas fontes mais intelectualizadas, tá? Então, nós vamos falar agora do canal de diálogo, né, da abordagem das fontes. É de fundamental importância, né, se ter bem definidas as intenções para a coleta das informações com a pessoa, né? Porque ela precisa sentir que o seu conhecimento, a sua história é importante para alguém ou para alguma causa. E se ela tiver a certeza que ela vai contribuir com a formação da sociedade futura, isso é uma condição essencial para a criação do vínculo, né, de confiança que tem que existir entre emissor e receptor. Então essa empatia, ela tem que ser imediata, né, para a abordagem ser mais bacana, e pode ser até informal, tá? Agora, quando a pessoa não é conhecida, não é membro da família, esse processo aí pode exigir um pouco mais de calma e de suavidade, tá? Respeitar o tempo e o momento da fonte é essencial para o sucesso da coleta das informações. Se por um acaso, né, a fonte estiver sob tutela de outra pessoa ou instituição, é essencial que o tutor esteja envolvido, né, e que fique muito claro para ambos o propósito e a importância do trabalho. No caso aí de instituição, a comunicação se dá de forma oficial, ou seja, formal, tendo a informalidade que partir da entidade, tá? Isso ajuda aí na criação do elo de confiança, tá? A escolha do ambiente, né, ou o cenário para que isso aconteça, também é uma coisa muito delicada, né, e importante. O fato é, a pessoa, ela tem que estar no habitat natural dela. Isso facilita a organização das memórias, a vivacidade das lembranças mais longínquas, o conforto e a desinibição diante dos equipamentos da equipe e, em especial, fortalece, novamente falando aí de confiança, né? E vamos continuar repetindo isso ao longo aqui da oficina, diante de como é essencial, né? Da essencialidade para o processo. Vamos lá, a casa. Quando a pessoa escolhe a própria casa, tenha certeza que o material vai ser o mais rico possível, porque ali estão guardados os seus bens mais preciosos, objetos, fotografias, documentos, paisagens, elementos que facilitam aí essa viagem no passado e trarão à tona detalhes que muitas vezes não foram revelados a ninguém. Então tudo que for oferecido deve ser assimilado,
Nesse caso, a informação sem recortes, ela pode ter usos diversos e diante de diferentes contextos. Ó, dica preciosa, nada de ficar podando a fala da fonte e interferindo no raciocínio dela. Isso gera a quebra da empatia, que é o pilar da relação de confiança e colaboração construída até aqui. Deixa para recortar na edição do vídeo ou na redação do texto, tá? E nunca descarte o que sobra, né? Isso pode ter informações preciosas que podem ser adicionadas em outro momento, tá? Quando a pessoa escolhe outro local, né? Que se por força da circunstância não pode receber a equipe em casa, né? É bacana oferecer para a fonte a segunda opção mais aprazível a ela, ou o lugar onde a história ou parte da história aconteceu, não é? Importante aí, olha, cuidar do traslado da fonte. Isso agrega valor e cria intimidade entre emissor e receptor, tá? O ambiente certo faz muita diferença na fala e coloca a pessoa dentro da história novamente, traz sensações que geram emoções e que garantam o compromisso com a verdade dos fatos, tá? Já falei, mas é importante ressaltar, respeitar o tempo da fonte. Porque a oralidade ela é algo que exige disponibilidade do nosso personagem. Então, respeitar esse tempo é muito importante para o sucesso da proposta, né? Se a fonte for muito idosa, por exemplo, há que se analisar as condições de saúde e bem-estar dela com muita atenção, tá? Porque raras são as vezes em que um único encontro basta para o registro. Então, quando a gente cuida, a gente tem aí mais um tempo, a gente consegue convencer a fonte a estar disponível novamente para a gente, tá? Vamos falar um pouquinho da importância do estudo e da pesquisa, né? Porque a coleta de informações, ela pode ser tanto espontânea quanto roteirizada, tá? Então, vamos lá. O registro de oralidade, ele tanto pode ser uma conversa simples e informal, tendo a curiosidade do receptor como fio condutor do diálogo, como pode ser roteirizada, com base em estudos e pesquisas realizadas previamente, que irão direcionar a captura das informações, tá? No exemplo do bolo de fubá, lá do nosso segundo encontro, houve uma pesquisa das origens da farinha de milho, de como ela circulou pelo país, dando popularidade e variações culturais e familiares ao bolo. Isso mostra como a memória individual está entrelaçada à memória coletiva, tá? E quando é necessário fazer um roteiro, né? Quando se trata de captação de história oral, não existe a possibilidade de se subestimar os conhecimentos da fonte, por mais simples que ela seja. Aliás, pessoas simples são detentoras de saberes e fazeres imensuráveis. Então, assim, a maioria dos mestres, mestras e griots o são mais por saberes tradicionais e ancestrais de vivência do que por saberes acadêmicos, né? Ao mesmo tempo, né, aí um recorte, ao mesmo tempo em que podemos citar grandes acadêmicos, como já falecidos professores Rossini Tavares de Lima e Neide Rodrigues Gomes, por exemplo, como fontes de registro oral extremamente importantes para museus, bibliotecas, casa de memória, centros de pesquisa, imprensa, entidades culturais, faculdades e universidades. Então, tanto a fonte mais simples como a fonte mais intelectualizada têm o mesmo peso e a mesma importância. Nunca esquecer disso, tá? Mas vamos lá. Ao elaborar um roteiro para captação de história oral, é interessante fazer uma pesquisa prévia do tema, tá? A marcação dos gatilhos do assunto para estimular a fala da pessoa não necessariamente tem que ser um texto corrido, né? Pode ser somente tópicos. Então você pode ir lá fazer as anotações, e isso é um bom roteiro, tá? Se o modelo de estímulo for uma conversa informal, o receptor aí já busca os gatilhos na própria fala da fonte, utilizando-se de perspicácia e rapidez de raciocínio para captar os ganchos que naturalmente a fonte entrega.